Oi, gente, vamos aprender essa linda capa de almofada versátil e elegante. Vou utilizar aqui então uma agulha 3,5, uma tesoura, 3 botões ou 2, né? Depende aí de como você quer o fechamento. Barbante fio 6, eu utilizei aqui o Euro Roma. Utilizei também uma trena e uma agulha de tapeceiro. Vamos então para a nossa videoaula desta lindeza. Vou fazer aqui um anel mágico. Vou buscar meu fio e vou fazer aqui 3 pontos altos no primeiro grupinho, tá? Então, vou começar com 3 correntinhas, que vai representar o meu ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas, faço mais 3 pontos altos, ficando assim com um total de 4 grupinhos de 3 pontos altos dentro do anel mágico, separado por 2 correntinhas, tá bom? Vou fazer o fechamento aqui na terceira correntinha do nosso primeiro ponto. Ajeito aqui meu anel mágico e aí eu fiquei aqui com o meu quadradinho de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. A nossa próxima carreira, nós vamos fazer aqui 2, 3. Vou fazer aqui mais 2. Aqui dentro nós vamos fazer, então, um leque separado por 2 correntinhas. Vou fazer aqui 2 correntinhas. Se o seu ponto precisar de 3 correntinhas, você faz 3, tá bom? Então, vamos fazer um leque de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Mais 3 pontos altos. 2, 3. Formei aqui, então, o meu primeiro leque. Vou fazer, então, a separação aqui com uma correntinha agora, tá? Para minha tensão de pontos, com uma correntinha vai dar o espaço aqui certinho. Se no seu precisar de 2 correntinhas, você faz com 2 correntinhas. Venho no próximo e faço mais um leque de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo espaço e faço mais um leque de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Fiz aqui mais um leque de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Vou fazer aqui uma correntinha de separação e vou fazer o meu último leque no espaço. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos, formando assim o meu quarto leque. 1, 2 e 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou fechar aqui o meu quadradinho na minha segunda correntinha aqui.
Vamos agora para a terceira carreira. Aqui em cima desse ponto, do primeiro ponto do leque, eu vou fazer um ponto alto. Então, vamos fazer aqui 2 correntinhas, tá bom? Que corresponde ao meu ponto alto. Se o seu for 3, você faz com 3. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. E aqui dentro do leque eu vou fazer outro leque. Então, vai ficar 1, 2, 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no último ponto, tá, do leque de baixo e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no primeiro ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho dentro do leque e faço outro leque. Faço outro leque aqui dentro. Então, 1, 2, 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, repare que nós vamos fazer leque sobre leque, separado por quadradinhos, tá bom? Então, nós sempre vamos trabalhar um ponto em cima do último leque e um ponto em cima do próximo leque, o primeiro ponto, tá? Vamos intercalando assim o nosso quadradinho. Faço aqui então uma correntinha, venho em cima do último ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no primeiro ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do leque e faço leque sobre leque. Então, um ponto, 2 pontos, 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Uma correntinha, 2, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho sobre o último ponto do leque de baixo e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, venho sobre o primeiro ponto do leque e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou dentro do leque e faço outro leque. 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, formando assim o meu leque. Vou fazer uma correntinha, venho aqui sobre o último ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou fechar aqui o meu ponto baixo na segunda correntinha. Lembrando que eu fiz 2 correntinhas porque meu ponto é um ponto mais curto, tá? Se o seu for 3, vai fechar na terceira correntinha. Então, nós formamos aqui esta sequência, tá bom? Leque sobre leque. E nós vamos fazer aqui sempre um ponto em cima do último leque, em cima do último ponto alto do leque. Vamos fazer aqui
ponto sobre ponto e vamos fazer um ponto em cima do primeiro ponto do leque seguinte. Vamos continuar aqui para você entender melhor. Vou subir 2 ou 3 correntinhas, dependendo do tamanho do seu ponto. Faço uma correntinha de separação, venho no primeiro ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho dentro do leque e faço outro leque. Então, 1, 2, 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, faço 3 pontos altos, formando assim leque sobre leque. Faço uma correntinha de separação, venho em cima do último ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho em cima do próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho em cima do primeiro ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Fiquei aqui então com 4 quadradinhos. Vou fazer uma correntinha, venho em cima do próximo leque e faço outro leque. Lembrando que sempre vai ser leque sobre leque. Então, 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos continuar. Uma correntinha, faço um ponto em cima do último ponto do leque de baixo. Então, tem aqui 1, 2, 3. No terceiro, faço um ponto alto. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto de baixo. Uma correntinha, cheguei no próximo leque, eu vou fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto. Faço uma correntinha, venho dentro do leque e vou fazer outro leque. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, faço mais 3 pontos altos. Esta parte, que é a parte de trás da capa da almofada, vai ser a mesma sequência até completar 40 centímetros ou mais, ou menos, tá bom? Dependendo aí do tamanho que você vai fazer a sua capa de almofada. Então, vamos continuar? Um ponto alto em cima do último ponto do leque, uma correntinha, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto e faço outro ponto alto. Uma correntinha, venho por cima do primeiro ponto do leque e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, cheguei aqui no meu próximo leque, faço leque sobre leque. Então, dentro do espaço, vou fazer outro leque. 1, 2, 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho em cima do último ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho em cima do ponto de baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha e vou fechar aqui na minha segunda correntinha ou a terceira, conforme o tamanho do seu ponto, e faço o meu fechamento. E o meu trabalho está ficando assim, tá bom?
Vou fazer aqui mais uma carreira com vocês. Uma, duas correntinhas, faço mais uma para separação, faço um ponto alto em cima do ponto alto de base. Faço uma correntinha, venho em cima do primeiro ponto do leque, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho dentro do leque, faço outro leque. Então, 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, formando o meu leque. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo, venho aqui em cima do último ponto do leque, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho em cima do ponto de base, faço outro ponto alto. Então, vai ser leque sobre leque, ponto alto em cima de ponto alto. A diferença é só que nós vamos ter um ponto alto em cima do último ponto do leque, do primeiro leque. Faço os quadradinhos e vou ter um outro ponto alto no primeiro ponto do próximo leque. Só esta atenção que você precisa aí ter na hora de fazer, tá bom? Então, vou fazer aqui mais um ponto alto. Uma correntinha, venho em cima do próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho em cima do ponto de baixo e faço outro ponto alto. Uma correntinha, venho no primeiro ponto do leque e faço um ponto alto. Uma correntinha, cheguei no outro leque, eu vou fazer leque sobre leque. Então, dentro do espaço, faço 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, venho em cima do último ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha e faço outro ponto alto em cima do ponto de baixo. Uma correntinha, faço outro, uma correntinha e faço outro ponto alto em cima do ponto de baixo. Faço uma correntinha, cheguei aqui no próximo leque, eu vou fazer um ponto em cima do primeiro ponto. Faço uma correntinha, venho dentro do leque, vou fazer outro leque. Então, 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. 1, 2. Faço mais 3 pontos altos, formando assim o leque. 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho em cima do último ponto do leque de baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho em cima do ponto de baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. E assim eu vou seguindo. Uma correntinha, em cima do ponto de baixo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, em cima do ponto eu faço um ponto alto. Uma correntinha, cheguei no próximo leque. Vou fazer então um ponto em cima do primeiro ponto do leque. Faço uma correntinha, venho dentro do leque, faço outro leque. 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3
pontos altos. Faço uma correntinha, venho sobre o último ponto do leque e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, venho em cima do próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, venho em cima do próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, fecho aqui na minha segunda correntinha, formando assim então a minha carreira. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Vou dar continuidade e volto com vocês aqui para mostrar. Lembrando que a minha contracapa, né, a parte de trás da capa de almofada, do tamanho que eu estou fazendo aqui, eu preciso de 40 centímetros, tá bom? 40, 42 centímetros. Então, eu vou ficar aqui com 19 carreiras. Aproximadamente 19 carreiras na minha tensão de pontos para obter 40 centímetros. Então, você vai fazendo e medindo o tamanho que você deseja da sua capa de almofada. Vou continuar aqui. 1, 2, 3, 2 para subir, né? Como ponto alto. Uma correntinha de separação. Venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha. No primeiro ponto do leque eu faço um ponto alto. Uma correntinha, leque sobre leque. Eu vou dar sequência ao meu trabalho e quando tiver no tamanho de 40 centímetros ou 19 carreiras, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Faça o seu aí, vamos seguindo a nossa aula. Então, gente, já fiz aqui, tá? A minha contracapa. E aí, olha, como eu falei com vocês no início do vídeo, a medida aqui pra mim é de aproximadamente 40 centímetros. Então, eu sei que pela minha tensão de pontos, eu vou ter uma quantidade, né, de carreiras entre 18 e 19 carreiras. Você faça o seu trabalho e aí você mede, tá bom? O tamanho desejado. Aí, pra mim aqui, olha, ficou 43 centímetros. Então, tá um tamanho ótimo, tá? O tamanho aproximado, né, de 40 centímetros. Quando fizer o bico de acabamento, ela vai se acertar no tamanho que eu quero. E eu sempre deixo passar 1 ou 2 centímetros, porque quando a cliente for lavar, né, os pontos aí chegarem no lugar, não corre o risco de ficar uma capa muito apertada. Então, para mim aqui ficou 18 carreiras, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras. Então, eu vou só finalizar aqui com vocês e vou arrematar essa parte para dar início à parte da frente da nossa capa, tá? A sequência é a mesma que eu expliquei para vocês. Talvez vocês vão encontrar um pouco de dificuldade no início, né? É só prestar atenção nos pontos sobre pontos e o ponto que se faz no último ponto do leque, e aí o próximo leque vai vir no primeiro ponto, como aqui, ó, primeiro ponto do leque de baixo. Depois é só seguir ponto sobre ponto, leque sobre leque. Vou estar fechando aqui.
3 pontos altos. Opa! Vou cortar e vou estar arrematando meu fio. Você faz aí o arremate conforme você tem costume de fazer, tá bom? Aqui eu fechei, olha. Só puxei o fio aqui pra dentro, né? Cortei. Puxo aqui. Com a agulha mesmo ou com a agulha de tapeceiro, nós vamos andar com os pontos, com a linha entre os pontos. Venho aqui por trás, olha. Vou caminhando com ele dentro dos pontos. A agulha de tapeceiro é bem mais fácil de fazer, tá? E aí, divido aqui o meu fio. É fio 6, então vai ser 3 perninhas para cada lado. Passo aqui por debaixo de algum fio que está mais escondido, para que o nó não fique aparecendo, né? Acabamento da nossa peça é muito importante. Vou dar aqui 3 nozinhos. O primeiro eu vou dar firme, não apertado. Firme. E os outros 2 aí você pode apertar bem, tá bom? Vou esconder o meu fio. Gente, aqui tá caindo um chuvão. Talvez vocês vão escutar aí o barulho da chuva, tá bom? Aqui você pode estar colocando um pinguinho de cola. Muito bem. Então, vou separar essa parte e vou para a próxima parte, que é a parte do ponto pipoca, que é a parte que vai deixar a nossa capa de almofada ainda mais linda. Então, vamos lá? Então, vamos para a nossa segunda parte da capa de almofada. Eu vou começar, então, essa segunda parte com 75 correntinhas mais 3 para poder virar, tá bom? Lembrando que eu vou fazer aqui com a separação de uma correntinha, tá? Eu gosto da capa de almofada mais fechada para esse modelo. Então, eu fiz aqui a separação de uma correntinha. Então, eu preciso iniciar meu trabalho com 78 correntinhas. 75 mais 3 para virar. Então, vou fazer aqui a minha laçada inicial. Puxo aqui meu fio. Faço aqui o nó corrediço, né? Para poder iniciar meu trabalho. E vou fazer aqui 75 correntinhas mais 3 para subir, totalizando 78 correntinhas. Então, tem aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Faça o seu aí, eu volto com você com 78 correntinhas, tá? 75, 76, 77, 78 correntinhas. Então, fiz aqui 78 correntinhas. Lembrando que eu preciso de aproximadamente 40 centímetros. Se você for fazer ela menor ou maior, aí você vai fazer a sua adaptação de acordo com a sua medida, tá bom? O segredo aqui vai ser da maneira que você começar a sua capa, você tem que terminar essa parte aqui, tá bom? Então, eu vou iniciar ela com quadradinhos, ela vai terminar com quadradinhos. O meu primeiro ponto vai ser ponto pipoca. O final da minha carreira tem que terminar também com ponto pipoca.
Então, essa é uma dica para você aí, tá? Caso você precise aumentar ou diminuir. Esta carreira aqui, o início da sua capa de almofada, é que vai definir a largura da sua capa. O comprimento é só você ir dando sequência, tá bom? Então, isso aqui é primordial para o tamanho que você quer da sua capa de almofada, tá? A minha aqui eu preciso que fique, né, com 40, 42 centímetros de largura e de comprimento. Então, fiz 78 correntinhas, tá ok? Então, agora eu vou vir aqui na sexta correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, na sexta correntinha, vou dar a laçada na minha linha, vou vir na sexta correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha, venho na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, solto uma correntinha de base, venho na próxima, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e faço outra correntinha. Então, eu tô fazendo aqui quadradinhos, separado por uma correntinha, tá bom? Então, vai ser um ponto alto, separado por uma correntinha, um ponto alto. Vou fazer isso até chegar no final da minha correntinha, tá? Solto uma correntinha, venho na próxima e faço um ponto alto. Tira dois. Laço meu fio, faço uma correntinha, laço meu fio, solto uma correntinha de base, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Busco meu fio, tiro duas. Vou fazer isso até chegar no final da minha carreira. Eu volto com vocês. Faça a sua aí e a gente continua, tá bom? Então, gente, vou finalizar com vocês aqui na primeira carreira, tá bom? Então, uma correntinha, solto a correntinha de base, faço um ponto alto na próxima. Uma correntinha e vou fazer aqui meu último ponto alto na última correntinha. Então, a minha primeira carreira aqui está pronta, tá? Então, eu fiquei aqui com 37 quadradinhos de um ponto alto separados por uma correntinha, ok? Na próxima carreira, eu vou subir 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, vou virar o meu trabalho e dentro desse primeiro quadradinho eu vou fazer um ponto pipoca. O que é o ponto pipoca? 5 pontos altos e vou fechar os 5 pontos altos com um ponto baixo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer o ponto pipoca. A primeira, né, mais tradicional é dentro do quadradinho. Eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E aí, a primeira forma de fechar é: eu puxo um pouco aqui a laçada, venho no primeiro ponto dentro do quadradinho, tá? No primeiro ponto, passo a minha agulha aqui nas duas laçadas do ponto, ó, passo aqui por dentro, busco a laçada aqui do último ponto e passo por dentro. Fechei aqui os 5 pontos. Tranquilo? Agora eu vou aqui buscar o fio e fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, formei o meu primeiro. Formei aqui, então, primeiro ponto pipoca. Vou buscar o meu fio e vou fechar o meu quadradinho com um ponto baixo, um ponto alto, perdão, em cima do ponto alto de base. Então, aqui eu tenho, deixa eu fazer de novo. Aqui, então, eu tenho um quadradinho com um ponto pipoca dentro, tá? A sequência vai ser o quê?
uma correntinha e ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto, formando assim 2 quadradinhos. No próximo quadradinho eu vou fazer ponto pipoca, então será 5 pontos altos fechados juntos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos dentro do quadradinho. Ou eu posso fechar desta maneira, que é puxar a laçadinha, venho no primeiro ponto alto aqui do 5, tá? O primeiro ponto dentro do quadrado, passo a minha agulha aqui por dentro do primeiro ponto, busco a laçada, passo por dentro do ponto e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. A outra forma de fechar é como? A outra forma de fechar é, faço 5 pontos altos e aí sem tirar a minha agulha, eu acho mais rápido assim até, tá? Terminei aqui os 5 pontos altos, eu só vou dar uma viradinha aqui no meu trabalho, venho aqui no primeiro ponto, busco o fio, passo a laçadinha aqui no primeiro, ponto baixíssimo e já trabalho aqui, sem tirar minha agulha. Tá bom? Assim eu acho mais rápido. Na hora que você for introduzir aqui no ponto de baixo, se agarrar um pouquinho, só dá uma puxadinha aqui no ponto pipoca, tá? Porque às vezes a gente faz rápido, né? E aí o ponto acaba pegando em cima do ponto alto. A sequência dessa carreira será um ponto pipoca, 2 quadradinhos, um ponto pipoca, 2 quadradinhos, um ponto pipoca, até chegar ao final da minha carreira. Lembra que eu falei com vocês que como eu começo a minha carreira, eu tenho que terminar? Então, se eu quero ter uma capa de almofada no tamanho de 20 centímetros, né? Vamos supor que eu quero terminar com 20 centímetros. Então, ela tem que vir nessa sequência. Um ponto pipoca, 2 quadradinhos, um ponto pipoca. 2 quadradinhos, um ponto pipoca. 2 quadradinhos, um ponto pipoca. Tá bom? No jeito, se eu comecei com ponto pipoca, eu tenho que terminar com ponto pipoca. Então, vou terminar essa carreira aqui junto com vocês, para vocês pegarem um jeito aí, tá? Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto de base. Vou fazer mais um ponto pipoca, seguindo a sequência. 5 pontos altos dentro do quadradinho. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fechar aqui o meu ponto pipoca. Fechei com ponto baixíssimo, venho no ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Formei aqui 2 quadradinhos. No próximo será o quê? Muito bem, ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos dentro do quadradinho. Estico a minha laçada, venho no primeiro ponto alto dentro do quadradinho, pego a laçada, trago para dentro do ponto, faço um ponto baixíssimo, fechando assim o meu ponto pipoca. Laço meu fio, venho no ponto alto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Sem fazer nenhuma correntinha, laço meu fio e dentro do quadradinho eu vou fazer 5 pontos altos fechados juntos, que vai formar o meu ponto pipoca. Então, 1, 2, 3, 4 e 5.
estico a minha laçada, venho no primeiro ponto, introduzo a minha agulha, busco a minha laçada e fecho o meu ponto pipoca com um ponto baixíssimo. Venho, faço a laçada, no ponto alto de base eu faço um ponto alto. E agora eu vou fazer mais 2 quadradinhos, tá bom? Uma correntinha, um ponto alto, em cima do ponto de base. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço aqui então 5 pontos altos fechados juntos, formando meu ponto pipoca. 3, 4, 5. Estico a minha laçada, venho aqui no primeiro ponto e faço o fechamento aqui do meu ponto pipoca. Ponto baixíssimo, dou uma laçada, venho no ponto alto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, faço um ponto alto em cima do ponto alto de base, formando um quadradinho. Uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto, formando o segundo quadradinho. E agora eu faço ponto pipoca dentro do quadradinho. Então, eu faço 5 pontos altos. O primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto dentro do quadradinho. Tiro a minha agulha, estico a minha laçada, venho no primeiro ponto alto, busco a laçada, passo por dentro do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, formando meu ponto pipoca. Sem fazer nenhum ponto, nenhuma correntinha, dou uma laçada, faço um ponto alto sobre o ponto de base. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto. Uma correntinha, ponto alto sobre o ponto alto de base, formando 2 quadradinhos. Cheguei aqui agora no ponto pipoca, tá? Um ponto pipoca, 2 quadradinhos, um ponto pipoca. Essa será a sequência dessa carreira. Então, vou fazer aqui outro ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Estico aqui a minha laçada, venho no primeiro ponto do 5, busco a minha laçada e fecho junto, formando um ponto pipoca. Faço um ponto baixíssimo e faço ponto alto sobre o ponto alto de base. Vou fazer aqui 2 quadradinhos, separado por uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto. Fiz os 2 quadradinhos, chegou a hora de fazer ponto pipoca. 5 pontos altos dentro do quadradinho. 4, 5. Estico a minha laçada, tiro a agulha, venho no primeiro ponto, busco a laçada, passo por dentro do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Laço meu fio, ponto sobre ponto alto de base. Vou fazer agora 2 quadradinhos. Uma correntinha, ponto alto sobre o ponto de base. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Laço meu fio, sem fazer nenhuma correntinha, eu faço 5 pontos altos dentro do quadradinho. 2, 3, 4, 5. Estico a minha laçada, venho no primeiro ponto do 5 e faço a laçada por dentro, fecho com ponto baixíssimo. Já estou chegando aqui no final da minha carreira, tá bom? Fiz o ponto alto sobre o ponto de base. Agora faço mais 2 quadradinhos. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto.
faço sem fazer correntinha, dentro do quadradinho faço 5 pontos altos. Que fechados juntos vai formar o meu ponto pipoca. 4, 5. Faço a laçada dentro do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Laço meu fio, faço um ponto alto sobre o ponto de base. Uma correntinha, ponto alto sobre o ponto de base. Correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Faço a minha laçada, venho no próximo quadradinho e faço um ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Puxo a minha laçada, venho no primeiro ponto do 5, primeiro ponto dentro do quadradinho, busco a laçada e faço ponto baixíssimo, fechando o meu ponto pipoca. Então, terminando aqui a nossa carreira, como comecei, eu vou terminar, tá bom? Então, vou fazer aqui mais 2 quadradinhos, separados por uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Sem fazer correntinha, eu faço 5 pontos altos dentro do último quadradinho para formar o meu ponto pipoca. 4, 5. Venho aqui, estico a minha laçadinha, venho no primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha, busco a laçada do último ponto e faço um ponto, puxo a laçada dentro do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Formando aqui o último ponto pipoca dessa carreira. Vou ajeitar meus pontos aqui e vou fechar essa carreira em cima da terceira correntinha aqui, ó. Você vai ter a correntinha de separação, né? Então, 1, 2, 3. Você contando de baixo para cima, vai ser a quarta correntinha, né? Fecho aqui o seu ponto, fazendo um ponto alto. Terminei aqui, então, a minha carreira. Ok? Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos pipocas separados por 2 quadradinhos. Então, a sequência vai ser, a primeira carreira vai ser de quadradinhos. No meu ponto aqui deu 37 quadradinhos, tá? Separados por uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto. A segunda carreira vai ser ponto pipoca, 2 quadradinhos, ponto pipoca. 2 quadradinhos, ponto pipoca, 2 quadradinhos, ponto pipoca. Certinho? Vamos, então, vou fazer mais 2 carreiras aqui com vocês, tá? A próxima carreira, eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou virar meu trabalho. Vou fazer uma correntinha de separação. Venho sobre o ponto pipoca, vou fazer um quadradinho vazio. Então, eu vou fechar em cima do meu ponto alto. Lembra que a gente fez um ponto alto, 5 pontos, que era o ponto pipoca, e um ponto alto? Por quê? O ponto pipoca está dentro do quadradinho. Então, agora eu vou fazer meu quadradinho em cima dos 2 pontos altos que estão na lateral do ponto pipoca, tá? Então, preste atenção para que seu ponto não fique torto, seu quadradinho não fique torto, tá? Então, ó, eu fiz aqui, subi 3 correntinhas, né? Virei o trabalho, uma correntinha, ponto sobre o ponto, tá? Faço uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha, ponto alto sobre o ponto alto, ó. Faço uma correntinha, ponto alto sobre o ponto alto. Uma
correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira vai ser toda assim. Vai ser uma carreira de quadradinhos. Ponto alto separado por uma correntinha. Ponto sobre ponto separados por uma correntinha. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer até chegar ao final da carreira e volto com você. Então, vou finalizar essa carreira com vocês, tá bom? Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre o último ponto alto, tá? Finalizei aqui, vou para a próxima carreira. 3 pontos, 3 correntinhas, viro meu trabalho e agora eu vou fazer o quê? Ponto pipoca. Então, uma carreira vai ser de quadradinhos vazios, a próxima carreira vai ser de um ponto pipoca, 2 quadradinhos, um ponto pipoca. Então, essa carreira vai ser iniciada com ponto pipoca. 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Estico a minha laçada, venho no primeiro ponto alto dentro do quadradinho e passo a laçada por dentro. Fecho com ponto baixíssimo. Sem fazer correntinha, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Sem fazer correntinha, eu venho dentro do quadradinho e faço um ponto pipoca. 5 pontos altos. Então, vou fazer aqui um fechamento. Venho no primeiro ponto e faço primeiro ponto dentro, tá, gente? Nunca esqueça. Esse ponto alto aqui eu não posso fechar nele. Por quê? Porque a próxima carreira o ponto alto vai vir sobre ele. Então, é o primeiro ponto aqui dos 5 que está dentro do quadradinho. Então, busco a laçada, passo dentro do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Laço meu fio, em cima do ponto alto de base eu faço um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, formando o quadradinho. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. 2 quadradinhos. Agora eu vou fazer ponto pipoca. Assim vai ser a sequência desta carreira, tá bom? Então, 3, 4, 5. Puxa a laçadinha, vem no primeiro ponto dentro do quadrado e fecho 5 pontos altos. Com ponto baixíssimo, faço ponto alto sobre ponto alto. 2 quadradinhos. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E agora eu vou fazer ponto pipoca. Vou terminar essa carreira, volto com você, tá bom? 3 pontos altos, 4 e 5 pontos altos dentro do quadrado. Puxo a laçada, venho no primeiro, busco a minha laçada, fecho o ponto pipoca. Ponto baixíssimo, ponto sobre ponto. Faça o seu aí e já volto com você.
Bom, vamos finalizar aqui essa carreira. Então, fiz o ponto pipoca. Vou aqui fazer ponto alto sobre o ponto alto de base. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Sem fazer correntinha, eu vou fazer 5 pontos altos. O último ponto pipoca dessa carreira. 3, 4, 5 pontos altos, puxo a laçada, venho no primeiro ponto alto dentro do quadradinho, busco a laçada para dentro do primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui e fecho um ponto alto sobre a minha terceira correntinha. Na verdade, para mim, devido à altura do meu ponto, eu fecho aqui na segunda correntinha, tá? Mas aí você fecha como você tem costume aí. Pra mim, assim, fica mais retinho o meu trabalho. Fecha aqui na segunda correntinha, contando aqui de baixo para cima. Então, 1, 2, eu fecho meu ponto assim. Então, esta vai ser a sequência da minha capa de almofada, tá? Carreira de quadradinhos, uma carreira de ponto pipoca, 2 quadradinhos, ponto pipoca, uma carreira de quadradinhos, a outra carreira de ponto pipoca, 2 quadradinhos, ponto pipoca. Então, essa sequência até terminar o nosso trabalho. Então, a próxima carreira vai ser de quadradinhos. Faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho, vou fazer uma correntinha de separação, venho sobre o ponto alto, aqui tem meu ponto pipoca, no ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre o ponto alto. Então, esta vai ser a sequência da minha carreira. Toda de quadradinhos separados por uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Então, vou dar sequência no trabalho até atingir o tamanho que eu quero. Lembrando que, se eu comecei com carreira de quadradinhos abertos, o comprimento que eu escolher aqui, seja 30 centímetros, seja 40, ele tem que terminar com quadradinhos abertos. E nas laterais, eu comecei com ponto pipoca, então tem que terminar com ponto pipoca, tá bom? Vamos dar sequência, eu volto com vocês quando tiver no tamanho desejado para mim aqui, que é 40 centímetros. Então, gente, olha, fiz aqui o meu, tá? Fiquei aqui com 35 carreiras. Então, comecei com a carreira de quadradinhos, como eu falei com vocês, tá? E terminei com a carreira de quadradinhos, tá bom? Porque vai fazer parte aí quando a gente for fazer a união da nossa capa, tá? Então é importante nós começarmos e terminarmos aqui com a carreira de quadradinhos. Então, para mim aqui, no tamanho ideal, deu 35 carreiras, tá bom? É só ir intercalando. Se tiver alguma dúvida, volte no começo ou deixe no comentário que eu vou estar respondendo vocês na medida do possível, tá bom? Então, a capa toda é trabalhada nesta sequência. Então, vai ficar aí ponto pipoca sobre ponto pipoca, quadradinho sobre quadradinho. Seguindo a sequência do início, você não vai ter erro. Repare que fica retinho, tá bom? Então, faça a sua aí. Vou arrematar essa parte aqui. Terminei com os quadradinhos, né? Vou terminar aqui. Uma correntinha, um ponto alto. Então, finalizei aqui. E para minha tensão de pontos, né? Lembrando vocês que para minha tensão de pontos aqui, eu fecho na segunda correntinha, devido ao tamanho do meu ponto. E aí, vocês observem, pelo lado avesso aqui, que ela fica retinha, tá?
talvez para você dê certo fechar na terceira correntinha, como você tem costume de fazer. Então, observe isso aí no começo e dá a sequência que vai dar certo. Então, vem aqui, ó, uma, duas correntinhas, eu fecho aqui o meu ponto alto, dou aqui mais um ponto baixíssimo, vou cortar meu fio e vou estar aqui arrematando esta parte. Escondo meu fio, né, pelos pontos aqui. Vou estar dando nozinho. Fecha aí conforme você tem costume, né, arremata. E nós vamos estar aí fazendo, então, a união da nossa capa. Separo aqui meu fio. Se é fio 6, né? 3 perninhas para cada lado. Vou dar meu nó aqui. Por dentro aqui, né? Mais escondido. Puxo uma perninha. E vou fazer aqui 3 nós, tá bom? O primeiro, firme, não apertado. O segundo aí você já pode apertar mais. Faz o terceiro, vou esconder meu fio, um pinguinho de cola, vou cortar e vamos para a próxima parte, que é a parte da união. Terminei aqui minhas duas partes, tá bom? A contracapa e a parte da frente aqui da minha capa de almofada. Agora, nós vamos fazer a união dessa peça. Então, vamos começar aqui o nosso bico de acabamento. Coloquei aqui avesso com avesso, tá bom? Então, agora, eu vou estar pegando meu fio, né? As duas peças já estão arrematadas. Eu vou estar, então, iniciando aqui, tá? Eu vou estar fazendo aqui a laçada inicial. Ou você pode estar prendendo o seu fio, né? Da maneira que você tem o costume aí, tá? Vou vir aqui na minha peça de trás e vou introduzir o meu fio aqui pela quina, pelo leque. Eu vou começar o meu bico de acabamento pelo leque e pelo primeiro quadradinho. Este bico, à medida que você for fazendo, você vai estar costurando, unindo, né, as duas partes aqui da capa de almofada, tá bom? Então, prendi meu fio aqui atrás. Agora eu vou trazer ele aqui pra frente, pegando as duas partes, ó. Tá vendo? Vou pegar as duas partes. E vou fazer aqui um ponto baixo. Prendi com ponto baixo as duas partes, tá? Vou estar aqui subindo 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui de novo no quadradinho e pegando o leque aqui atrás e vou fazer um ponto baixo. Então, a minha quina vai ficar com 6 correntinhas. Agora, eu vou estar fazendo na lateral. Vou fazer aqui 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui no próximo quadradinho e vou pegar o quadradinho de trás e vou fazer um ponto baixo. Então, como que você vai saber que tá fazendo certo, né? Deixando aqui reto, ó. As duas partes na mesma direção. E aí, à medida que eu for fazendo o ponto baixo junto com a parte de trás aqui, eu vou segurando e mantendo os meus pontos alinhados, a parte da frente com a parte de trás, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir no meu próximo quadradinho da frente, passo a minha agulha para trás, prendendo as duas partes e faço ponto baixo. Vou fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo quadradinho,
o intervalo entre as duas pipocas, introduzo a minha agulha e faço outro ponto baixo. 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir no próximo quadradinho e vou fazer ponto baixo. Eu vou fazer assim até chegar aqui na outra parte, tá? Na outra quina da minha capa de almofada, tá bom? Então, vou dar continuidade. 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fecho aqui no outro quadradinho. Eu vou fazer assim, 5 correntinhas, prendendo com ponto baixo até chegar na outra extremidade. Quando chegar lá, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Vou fazer mais um para você acompanhar como está sendo feito. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no próximo quadradinho e faço um ponto baixo, prendendo as duas partes juntas. Então, olha, fica bem costurado, tá vendo? Bem preso. Pode fazer tranquilo que vai dar certo. Eu vou fazer aqui e volto para falar com vocês quantas argolas que eu fiz. Bom, gente, voltei aqui. Chegando no finalzinho, vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, fiz aqui as argolinhas. Em cada quadradinho do intervalo aqui das pipocas, tá? Dos pontos pipocas, eu prendi com ponto baixo. 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo. Então, tô fazendo aqui a minha última argola da lateral, tá bom? Então, vai ser 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui no primeiro quadradinho e no meio do leque, tá? Vou introduzir a minha agulha e aqui eu vou fazer um ponto baixo, 6 correntinhas, 4, 5, 6. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Então, repare que nas quinas eu estou fazendo 6 correntinhas e no restante, na lateral, 5 correntinhas, tá bom? Então, na quina, isso aqui vai fazer total diferença para dar aqui a moldura certa da sua capa de almofada. Então, aqui eu vou fazer 6 correntinhas, venho fazendo 5 correntinhas e fechando com ponto baixo as duas partes. Quando chegar na quina, eu vou fazer 6 correntinhas. Para vocês conferirem com as suas aí, eu fiquei aqui com 17 argolas na lateral, tá? 17 argolas e uma argola com 6 correntinhas nas quinas. Então, vou virar aqui de novo. E agora, na parte de baixo, nós vamos estar também aqui costurando, fechando com o nosso bico de acabamento. Então, eu vou continuar fazendo 5 correntinhas. Aqui na quina eu fiz 6. Agora, eu vou voltar a fazer 5 correntinhas. 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular um quadradinho. 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo, eu vou pular 2 quadradinhos. No próximo, eu vou pular um quadradinho. Então, 3 correntinhas, 4, 5 correntinhas. Pulo um quadradinho, venho no próximo e fecho as duas partes com ponto baixo. Não esqueça de unir a parte de trás, tá bom? 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulei uma anterior, vou pular agora 2 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular um quadradinho, venho no próximo e fecho com ponto baixo, prendendo as duas partes. Vou fazer assim até chegar na minha outra lateral. 3, 4, 5. Vou soltar 2 quadradinhos.
No próximo, eu vou pular um quadradinho, 2 correntinhas, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular um quadradinho, venho no próximo e fecho com ponto baixo. Então, vou fazer assim até chegar na minha outra lateral, tá bom? Recapitulando, aqui eu fiz 6 correntinhas na lateral, na quina, né? E aí eu venho fazendo 5 correntinhas, pulo um quadradinho, faço ponto alto. 5 correntinhas, pulo 2 quadradinhos, faço ponto baixo, perdão, fecho com ponto baixo. Faço 5 correntinhas, pulo um quadradinho, 5 correntinhas, pulo 2 quadradinhos, tá bom? Prendendo com ponto baixo. E aí, quando eu chegar no finalzinho, eu volto com você. Muito bem. Fiz aqui o meu, gente, agora eu vim intercalando, né? Pulando um quadradinho, pulando 2, pulando 1, 2, prendendo com ponto baixo. Cheguei aqui no final. Então, agora eu vou prender com ponto baixo. Vou fazer 5 correntinhas, 3, 4, 5. Venho aqui no último quadradinho, prendendo atrás aqui com leque. Vou fazer dentro do espaço um ponto baixo, 3, 4, 5, 6. Prendo no mesmo espaço. Nesta lateral, eu fiquei com 17 argolas, sem contar com essas aqui, que é 6, tá bom, gente? E aqui eu fiquei com 15 argolas de 5 correntinhas e uma argola de 6 correntinhas nas laterais, na quina. Vou fazer, então, a outra lateral. Se desse lado eu fiquei com 17 argolas, deste lado também eu terei 17 argolas. Então, vou fazer aqui minhas argolas, prendendo com ponto baixo, tá? 5 correntinhas, 3, 4, 5. Venho aqui no intervalo das pipocas, no quadradinho, e prendo com ponto baixo. 5 correntinhas, 3, 4, 5. Venho aqui no espaço entre as pipocas e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Lembrando que eu estou unindo as duas partes, então confere se está na ordem, se estão alinhadas aí, para você não costurar torto aí, tá bom? E ter um acabamento lindíssimo da sua peça. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, faço um ponto baixo no quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, ponto baixo dentro do quadradinho. Vou fazer assim até chegar na minha outra quina, na outra lateral, e volto com vocês. Vamos finalizar mais uma lateral, tá bom? 5 correntinhas, venho no quadradinho e faço o ponto baixo, prendendo as duas partes. E aí, cheguei aqui de novo na quina. Então, presta bastante atenção, porque isso aqui também vai definir, né, aí o fechamento da sua peça, tá? 5 correntinhas. Vou vir aqui no quadradinho, junto com o espaço do leque na parte de trás, vou prender ponto baixo. 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir no mesmo espaço e vou prender com ponto baixo. Então, formei aqui minha argola de 6 correntinhas. Então, vamos ver como tá ficando? Então, aqui comecei, né, com 6 correntinhas, fiz 17 argolas presas com ponto baixo nos intervalos de quadradinhos. Na parte de baixo, eu fiz 15 argolinhas, intercalando aqui, pulando um quadradinho, ponto baixo, solto 2 quadradinhos, prendo com ponto baixo, solto um quadradinho, prendo com ponto baixo. Então, intercalando o intervalo de 1 quadradinho e de 2, totalizando aqui 15 argolas, que eu preciso de número ímpar para o meu bico dar certo, tá? Essas argolinhas de 5 tem que ser número ímpar, tanto aqui quanto na lateral para dar certo. E aqui nas quinas, 6 correntinhas. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Agora eu cheguei aqui na parte de cima, que é a parte da abertura, onde será colocado a almofada. Então, eu preciso que aqui fique aberto, tá?
Então, o meu bico agora, eu não vou prender as duas partes. Eu vou fazer pegando somente na parte da frente, tá? Então, agora você não vai mais unir as duas partes. Você só vai fazer na parte da frente. Então, 5 correntinhas, 3, 4, 5. Eu vou estar fazendo o mesmo que eu fiz aqui embaixo. Vou pular um quadradinho, prender com ponto baixo. Depois eu vou pular 2 quadradinhos, prendo com ponto baixo. Então, solto um quadradinho e faço a minha primeira argola. 1, 2, 3, 4, 5. Vou soltar 2 quadradinhos, venho no próximo e faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Solto um quadradinho, venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, cheguei aqui no finalzinho. Fiz 5 correntinhas. Como anterior eu pulei um quadrado, vou pular 2 quadradinhos, fechar com ponto baixo. E aqui eu vou fazer minha última argola, tá bom? 3, 4, 5. Vou vir aqui e vou prender aqui no pezinho, né? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ó, vou prender aqui bem no início aqui, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 11 pontos altos. Então, para ficar um acabamento melhor, eu vou fazer aqui 10. E aí, na hora que eu finalizar aqui, eu vou fazer um fechamento aqui para ficar mais apresentável, né? Vamos dizer assim, com um acabamento melhor. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 6, 7, 8. Deixa eu virar aqui. 8, 9, 10. São 11, tá? O 11º vou fazer quando eu fechar aqui. Então dentro aqui da quina, né, da lateral, eu preciso ter 11 pontos altos, tá? Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na minha primeira argola e vou fazer um ponto baixo. Tá bom? Na próxima eu vou fazer 8 pontos altos. Então, vou fazer 8 pontos altos. Se você perceber que tá repuxando, você faça uma correntinha de separação. Se não, você pode vir direto e fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou fazer um ponto baixo, fazer uma correntinha, ponto baixo. Ou você pode fazer direto, tá bom? Depende aí de como seu ponto vai ficar. Aqui é a adaptação, tá, gente? As minhas correntinhas são largas e o meu ponto alto é mais para apertado. Então, aí você vai ver a maneira que fica melhor, tá? Então, aqui você pode estar colocando 11, né? Ou 10, depende. Aqui sempre vai ter que ter mais pontos do que aqui, porque a argola aqui é maior e é a parte que vai dar o recorte da quina da capa de almofada. Então, eu sugiro que se aqui tem 11, aqui você vai colocar 8, 9, tá? Sempre 2 ou 3 a menos do que aqui. Você pode estar fazendo a sua adaptação aí. Uma correntinha. No próximo, vou fazer 8. Pra mim aqui 8 ficou legal, tá? 8, 9. Então, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 pontos altos. Na próxima argola, nós vamos prender com ponto baixo. Então, uma correntinha, um ponto baixo. 4, 5, 6, 7, e vamos fazer aqui o 8º ponto. Uma correntinha de separação, um ponto baixo. Então, aí você vai analisando a sua peça. Nós vamos seguir esta sequência no nosso barradinho. A ponta vai ficar com 11 pontos baixos. A próxima argolinha, nós vamos fazer ponto baixo. Na outra, 8 pontos altos, um ponto baixo. Na próxima, 8 pontos altos. Na próxima, ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência. Faça o seu. Quando chegar na quina, eu volto com gente, você. Ó, cheguei aqui na última argolinha, eu vou fazer ponto baixo. E aqui na minha lateral, tá? Na argola maior, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer 11 pontos altos aqui dentro, tá bom? Então, 2, 3, 4 pontos altos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Faço uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha no próximo, 8 pontos altos. Vou fazer a mesma coisa até chegar na minha outra lateral. Então, cheguei aqui na outra lateral, terminando, né? Vamos passar para outra lateral. Então, vou fazer 8 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos dentro da argola. Uma correntinha, um ponto baixo na última argola. Cheguei aqui de novo na quina, vou fazer uma argolinha e faço aqui 11 pontos altos. Então, todas as laterais nós faremos 11 pontos altos dentro da argola de 6 correntinhas. As demais eu fiz 8 pontos altos, tá bom? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma correntinha, vem na próxima argola. Agora eu cheguei aqui na parte da abertura. Não esqueça que aqui o bico de acabamento é só na parte da frente, tá bom? Um ponto baixo, uma correntinha, próxima argola, 8 pontos altos. Vou intercalar até chegar na outra parte da mesma forma. 3, 4, 8 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo e faço ponto baixo. Vou fazer até chegar no final
e volto com você. Então, cheguei aqui no finalzinho do nosso bico de acabamento, tá? Vou fazer uma correntinha, 8 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Lembra que no começo aqui é 11 pontos altos, eu fiz 10. Então agora eu vou fazer o último ponto alto, tá? O último ponto alto. E aqui eu vou cortar o meu fio para fazer um acabamento melhor. Cortei meu fio, vou puxar. Pode fazer do seu jeito. Se você fecha com ponto baixíssimo, né? Subiu com 3 correntinhas, fecha normal, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, nas 2 laçadas. Busco meu fio, passo para trás. Agora eu venho aqui nesta, em cima do ponto alto. Busco o fio, passo aqui por dentro. Agora é só arrematar. E está prontinha a nossa capa de almofada. Olha que linda que ficou. Então, vou estar mostrando para vocês depois aí, né? Gravando o vlog, mostrando o peso que ficou, a medida que ficou certinho, tá? 40 por 40, né? Aproximadamente. A parte de trás da nossa capa. E aqui a parte da frente. Então, como que eu vou fazer o fechamento, né? Minha cliente vai fazer o fechamento. Nós vamos colocar botões para fazer aqui o fechamento. Aí você vai olhar aí, dependendo do tamanho do seu botão, quantos você vai gastar. Aqui eu vou colocar 3 botões para ficar bem fechado, tá? Então, para ficar desse jeito aqui, eu preciso pregar o botão na parte de dentro, né? Que aí o botão vai ficar pra fora aqui, dá um acabamento legal, tá bom? Então eu vou estar pregando os meus botões e volto para mostrar para vocês aí o resultado final da nossa capa de almofadas. Vou contar meu ponto foca. Vou colocar 1, 2, 3. Na quarta eu vou vir com um ponto. 1, 2, 3. Na quarta eu vou pegar meu botão. Vou colocar a linha da traseira aqui da foca. Então, eu vou sempre passar meu fio de forma que eu vou prender o botão
pegando a linha da parte de trás do ponto pipoca e ajustando, né, para que o botão fique firme. Vou dar um nó com o fio que sobrou para ficar firme. Depois eu vou cortar esse fio e pegar uma cola aqui para segurar. Vou costurar meu último botão. Então, 1, 2, 3, pipoca. Vem a quarta. A quarta eu pego meu fio aqui de dentro. Deixo essa pontinha aqui para fazer um remate no final. Eu vou passar na agulha de cima para baixo, pegando o fio de trás. Sempre ajustando para que não fique frouxo. Então, finalizei as capas, 5 capas de almofada, coloquei etiqueta do JA Etiquetas, coloquei os 3 botões em cada. Está aí finalizada essa lindeza de capa de almofada. Faça a sua também, tá bom? Espero que você goste, deixe seu like, se inscreva no canal. Deus te abençoe e até mais.